Estamos de volta com o Propaz Enem. Assista agora a aula de língua portuguesa com o professor Daniel Loureiro. Professor, boa aula. Muito obrigado, Cássia. Boa noite a todos vocês que nos assistem nesse momento. Você de casa, plateia aqui, presente conosco, muito obrigado pela presença. Eu sou o professor Daniel Loureiro, sou professor da Escola Visconde de Souza Franco. Um beijo para todos os meus alunos, aos aqui presentes. E nós vamos conversar hoje sobre uma das competências mais interessantes que o Enem traz para nós. Para muitos, é um pouco diferente enxergar tecnologias da informação e comunicação, mas o Enem nos contempla com isso. Vejam só, tecnologias da informação e comunicação é contemplada na competência de área 9 do Enem, que diz respeito a entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõe solucionar. É importante que nós entendamos o seguinte: quando se pensa em tecnologias da informação e comunicação, nós estamos falando na realidade nessa gama de elementos que hoje são capazes de transmitir informações em larga escala, com grande rapidez, entre esses interagentes na sociedade. Então a gente precisa entender o seguinte: a internet hoje é esse grande caminho que nós temos. Para quê? Para viabilizar informações mais rápidas, mais ágeis nessa sociedade. No que diz respeito às habilidades, o que o Enem cobra de nós? Primeiro, a habilidade 28 é reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. Como, afinal de contas, eu vou perceber que, de fato, essa tecnologia traz para mim algum tipo de impacto, algum tipo de diferença na comunicação? Na habilidade 29, eu tenho de ser capaz de identificar, pela análise de suas linguagens, as tecnologias da informação e comunicação. Vamos entender, você que está lá no seu WhatsApp agora, você que está fazendo seus comentários no Facebook, usa uma linguagem específica. Portanto, vamos entender que essa linguagem é própria desse contexto tecnológico. E por fim, a habilidade 30, relacionar as tecnologias ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. É muito importante nós entendermos o seguinte: essas tecnologias estão aí e nós precisamos de fato reconhecer de que forma elas estão associadas à produção do conhecimento humano, ok? Afinal, a gente precisa começar por um conceito bem básico. Afinal, o que é tecnologia? Nós estamos muito atrelados à visão de que tecnologia é tudo aquilo que faz parte do século XXI. O Facebook, o smartphone, o laptop. Mas vamos entender primeiramente que o conceito de tecnologia é muito anterior a tudo isso. A noção de tecnologia está relacionada ao conjunto de conhecimentos cujo objetivo é satisfazer necessidades e trazer benefícios às sociedades humanas. Ou seja, desde que o homem inventou seu primeiro artefato para melhorar suas condições de produção e de vida em sociedade, ele produziu tecnologia. As sociedades humanas como um todo elaboram instrumentos, elaboram artefatos exatamente com essa intenção, de melhorar a sua condição social. Mas a tecnologia como um todo não é apenas o nosso grande foco. Nós estamos aqui para conversar sobre tecnologias da informação e comunicação. Então vamos entender o seguinte: são todos os recursos utilizados para que haja interação entre atores sociais, por meio de linguagens múltiplas em ambiente digital. Lembrando, atores sociais, um conceito sociológico. Todos nós somos atores, afinal de contas, todos nós desempenhamos papéis específicos dentro da sociedade. E a cada desempenho, a cada contexto, nós somos atores diferentes, certo? E nessa adequação linguística, nessa adequação contextual, nós acabamos fazendo uso de tecnologias. Afinal de contas, hoje, é ela quem se faz presente. Chama atenção para essa expressão, linguagens múltiplas. Afinal de contas, o que são linguagens múltiplas? A gente vai entender, a partir de agora, que a internet, o mundo digital, nos oportuniza ter contato com mais de uma linguagem. Nós somos acostumados a lidar com fala, com escrita.
Mas o grande diferencial, o grande potencial que essa tecnologia trouxe para nós é exatamente a oportunidade de lidar com várias linguagens simultaneamente. Aqui eu tenho uma imagem que vai nos dar a primeira grande noção para compreender essa competência 9 do Enem. Suportes da língua escrita. Nós observamos que na evolução da comunicação humana, eu tenho um homem talhando em pedra a primeira palavra escrita. Com o passar do tempo, essa evolução da comunicação mostra a nós a tipografia, a publicação em massa por meio de livros, o e-mail e a chegada até o Twitter. Twitter nos seus 140 caracteres. É importante lembrar que naquele momento da publicação em massa, nós temos a inauguração de um dos grandes suportes da humanidade, que é o papel. A invenção da imprensa por Gutenberg nos oportunizou exatamente o quê? Essa publicação em massa, essa grande produção de texto escrito. E o nosso foco é compreender o quê? Que para a língua escrita, de fato, ser realizada, eu preciso de quê? De um suporte. Onde, afinal de contas, eu vou produzir texto? Onde, afinal de contas, eu vou produzir o meu discurso? Óbvio, nós temos que entender que há, nesse processo de evolução, uma mudança de suporte. O suporte do papel para a tela digital. É nessa tela digital que nós vamos focar as nossas atenções. As tecnologias da informação e comunicação trabalham exatamente na perspectiva de compreender como, afinal de contas, a tela digital surgiu como esse grande suporte da atualidade. Do papel à tela digital, a gente consegue perceber o seguinte: nós tivemos a mudança desse papel, do suporte, que ao longo do tempo nós sabemos pedra, o papiro, o pergaminho, que aos poucos veio se adequando a esse novo mundo tecnológico. E quais são hoje os grandes suportes que nós temos nas sociedades humanas? Nós temos a tela digital, por meio dos computadores, dos tablets, dos smartphones, que estão oportunizando para nós comunicações cada vez mais múltiplas, interações cada vez mais rápidas, em que a gente vai perceber exatamente que essa mudança vai ser, de alguma forma, o carro-chefe do nosso uso de quê? De multilinguagens. Lembre, vários linguagens, os meios que nós utilizamos para comunicar. Então, algumas observações importantes. A língua escrita, nesse universo agora de comunicação da tecnologia, é parte da produção comunicativa. Antes, eu tinha uma supremacia. Era a língua escrita quem predominava em papel. Mas agora não. Agora eu tenho, por meio da tecnologia, por meio da tela digital, uma nova formatação de linguagem, na qual a escrita não é a única, ela é parte dessa produção discursiva. Eu tenho os emoticons. Eles surgem nesse ambiente digital exatamente para quê? Para representar emoções e expressões da interação face a face. Ora, se eu estou em meio virtual, eu tenho em minha frente uma tela digital. Eu não estou frente a frente com aquele com quem eu desejo me comunicar. Ora, de alguma forma eu vou entender o seguinte, que eu preciso manifestar sentimentos, eu preciso manifestar sensações. E quem vai representar isso? São os nossos emoticons, surgindo lá atrás, nos grandes comunicadores instantâneos como o MSN. Nós temos também a possibilidade hoje de compartilhar, de utilizar imagens, fotos e vídeos. São novas formas de interação. Interações mais dinâmicas, interações que traduzem essa velocidade da comunicação e da interação humana do século XXI. Outra questão importante para nós é compreender que essas interações virtuais estão presentes também nesses ambientes virtuais. Por exemplo, em redes sociais. Nós temos aqui duas imagens que mostram para nós, uma em que o Facebook hoje, como grande rede social, acaba apresentando para nós o acesso a diversas formas de linguagem. Eu posso hoje, por exemplo, publicar fotos, eu posso hoje compartilhar vídeos e várias outras mídias diferentes, exatamente pela oportunidade que a tela digital me dá, coisa que eu não tinha antes no papel. Então é importante compreender que essa linguagem hoje, essa linguagem digital é oportunizada exatamente pela tela.
por essa tela que nos dá suporte a várias formas de linguagem e não apenas a escrita. Eu tenho aqui um outro exemplo de uma rede social em que a gente observa essa possibilidade de interagir com várias mídias e até mesmo com outras pessoas. Uma janelinha específica para o chat. Mas vamos chegar a um ponto que é importante. Nós, seres humanos, nos comunicamos por meio de textos, né? O professor Marco Antônio já conversou isso antes, falando de gêneros literários. Os gêneros literários nada mais são do que uma forma de gêneros textuais. Gêneros textuais, vamos entender, é o seguinte: são todas as denominações utilizadas para as composições textuais com características relativamente estáveis e que cumprem funções sociodiscursivas específicas. Vamos entender. Todas as nossas manifestações discursivas em sociedade não acontecem da mesma forma. Eu considero o quê? Com quem eu falo, qual o objetivo, de que forma eu vou falar. Para isso, eu vou levar em consideração o gênero. Eu não vou me comunicar com todo mundo da mesma forma sempre, porque a cada situação discursiva cabe um gênero social, um gênero textual específico. Ora, se na interação face a face, se na interação escrita, nós temos diversos gêneros, óbvio, se eu vou transportar essa comunicação para um ambiente virtual, eu tenho que ter gêneros textuais dentro desse ambiente virtual. E lá surgem alguns textos derivados dessa relação, ou da oralidade ou da escrita. Vejam só, antes de passar, eu conheço alguns textos, eu conheço alguns gêneros. Eu tenho, por exemplo, uma receita. Uma receita é um gênero textual que serve especificamente para um tipo de interação social. Esse texto tem uma estrutura fundamental, né? Toda e qualquer receita precisa ter pelo menos ingredientes e um tipo de modo de preparo. Então a gente vai perceber que todo gênero também tem uma estrutura a ser seguida. Todo texto, todo gênero textual, de alguma forma, possui suas características fixas. Vamos entender, isso está lá na tua habilidade 18 da competência 6 do Enem. Entender que todo texto tem uma estrutura. Eu preciso dominar essas estruturas para compreender de que forma esses textos são produzidos e interagem comigo. Eu tenho no outro lado uma propaganda. Um texto que socialmente tem uma outra serventia social. Não tem a mesma estrutura, não tem a mesma funcionalidade sociodiscursiva, mas que de alguma forma eu preciso entender que faz uso de multilinguagens. Eu observo imagens, eu observo texto escrito, relacionando imagem e texto verbal. Né? A gente vai precisar compreender também que isso está lá contemplado na nossa habilidade 21 do Enem, quando se fala dessa relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Mas vamos falar de textos digitais. Né? O Enem traz repetidas vezes itens ou questões que versam exatamente sobre isso. Reconhecer essas estruturas textuais. De que maneira o mundo digital nos oportuniza encontrar diversas formas de textualidade. A primeira delas foi exatamente o e-mail. Ora, como é que eu vou compreender o e-mail? Quais são as características em ambiente virtual de um texto que não nasceu ali? Claro, as características do e-mail, tanto do ponto de vista formal quanto funcional, derivam de quem? Da carta. A carta é o grande gênero textual que deu margem ao surgimento do e-mail. Eu tenho também uma outra característica interessante do e-mail que o difere da carta. A possibilidade de quê? De resposta imediata. Lembrando, a tecnologia está cada vez mais rápida, cada vez mais dinâmica e nos oportunizando cada vez mais constituir relações interativas mais dinâmicas. Então vamos entender o seguinte: o que a carta tem e que o e-mail não tem e vice-versa. Como o nosso foco é um ambiente digital, vamos entender. O e-mail nos oportuniza essa resposta imediata. Eu estou lá, online, eu posso ou não responder isso. Então a gente vai entender que uma outra característica diz respeito a quê? A transferência de dados. Não dava para você transferir muitas coisas por meio de uma carta.
meramente um texto escrito. Mas o que o e-mail nos oportuniza? Nos oportuniza transferir arquivos, fotos, imagens, vários textos. Por quê? Porque essa é uma das características do ambiente virtual. Nos oportuniza transferir e compartilhar elementos digitais. Eu tenho também o armazenamento de informações e contatos. Ora, eu não preciso mais ficar com aquela agenda anotando números, anotando endereços. Tudo está guardado virtualmente. Então, percebam a agilidade com a qual eu trabalho agora nesse momento. O e-mail trouxe para nós essa versatilidade comunicativa que até então não existia. E aqui a gente percebe essa mudança, essa transmutação de uma carta para o e-mail, no qual existem semelhanças, e a gente, obviamente, por questões cronológicas não vai poder aprofundar tanto, mas para que nós percebamos que existem sim diferenças, mas também semelhanças. Essa comunicação direta é uma delas, mas essa nossa possibilidade de resposta imediata os diferencia por completo. Um outro gênero textual importante para nós é o blog. O blog é um gênero textual que tem características iniciais dos diários pessoais, ou seja, antigamente, quando as pessoas queriam contar sobre sua vida, compartilhar consigo mesmas, né, porque o diário não era algo dito, mostrado para ninguém, queriam guardar suas memórias, o diário pessoal era utilizado exatamente para anotar isso. Mas aí, com a tecnologia, com essa evolução tecnológica, o blog acabou ganhando novas características. Eu não ia para a internet dizer sobre a minha vida. Eu também fazia isso. Mas pelo grande caráter informativo, o blog ganhou uma posterior característica informacional, uma característica jornalística e também instrucional. Vale ressaltar uma coisa. Dentro desse parâmetro que a gente utiliza para definir textos, vamos entender. Eu tenho um manual de instrução. Lá também no ambiente virtual, eu tenho textos que servem exatamente para isso, para nos evidenciar, para nos mostrar como fazer alguma coisa. Você aí já deve ter ouvido falar na palavra tutorial. Para que serve um tutorial? Para nos ensinar a fazer alguma coisa dentro desse ambiente. Ou seja, o tutorial nada mais é do que um texto em ambiente virtual que emergiu desse manual de instruções do mundo do papel. E eu tenho também no blog o uso de multilinguagens, proporcionando derivações com fotos e vídeos. Como o ser humano não consegue viver apenas de palavra, ele precisou em determinado momento compartilhar imagens, compartilhar vídeos. E aí o blog ganhou nova roupagem. O blog foi evoluindo e aí acabou ganhando características maiores, podendo agora funcionar também como um elemento de compartilhamento de imagens. E aí nasce o fotolog, um outro gênero textual que é derivado do blog. Mas e aí? Não quis mais compartilhar foto, agora eu quero vídeo, eu quero me mostrar em rede, fazer os vídeos. E aí nasce um outro gênero derivado que é o videolog. É claro que a gente reconhece que existem sites mais específicos para isso. Quando eu penso em fotolog, ora, eu quero compartilhar a minha imagem, a minha foto, dizer algo para alguém, eu penso logo numa rede social. Existe uma rede social específica para trabalhar com isso. Nós a chamamos de Instagram, onde hoje eu posso compartilhar também vídeos. Então esses microvídeos fazem parte da característica do quê? Do videolog. E aqui eu tenho essa representação, essa mudança, né, onde eu observo que o diário pessoal tem até o cadeadinho, né, porque todos os seus segredos estavam lá dentro e ninguém poderia saber jamais do que estava escrito ali dentro, para os nossos atuais blogs, num cenário em que ele é mais informacional do que de fato pessoal no mundo tecnológico atual. Nós também temos os chats ou os bate-papos. Esse aqui é o que todo mundo domina. A galera tá com um olho no WhatsApp e o outro olho na televisão. Exatamente por quê? Porque essa interação virtual é a base da nossa sociedade. Antigamente você sentava na porta para conversar com alguém, mas hoje você precisa apenas de um celular para se comunicar com todo mundo. Das mais diversas e diferentes localidades, todo mundo está de alguma forma junto. É por isso que nós temos essas redes sociais. A característica temporal da conversa face a face.
Por que esses comunicadores instantâneos nos chamam tanta atenção? Exatamente pela oportunidade que eu tenho de interagir em tempo real. Esse momento cronológico, esse fato de eu poder hoje estar com tanta gente ao mesmo tempo interagindo, é o que chama a atenção. Eu não preciso estar na presença de todo mundo, mas eu estou ao mesmo tempo com todo mundo. Eu tenho um registro mais informal da língua. Ora, se o bate-papo deriva dessas conversas informais, é óbvio que a linguagem utilizada nesse ambiente também tenderá a ser primordialmente o quê? Informal. É por isso que nós utilizamos aquele chamado internetês. Muita gente condena, muita gente fala mal, mas vamos entender. É sim uma modalidade da linguagem que deve se adequar a determinados contextos. Não use na redação. Professora Joana está vendo. A norma padrão é a que é utilizada na redação. Vamos entender. Cada língua deve ser utilizada em seu contexto específico. Ninguém vai morrer se usar o VC, se usar o TBM, mas é preciso entender que a cada contexto linguístico cabe uma linguagem específica. Nós temos interações individuais ou múltiplas, ou seja, eu posso me comunicar diretamente com alguém que eu seleciono nessa interação, ou também posso interagir com várias pessoas, os nossos queridos e amados grupos, que nada mais são do que representações conjuntas de interação, em que você pode ao mesmo tempo estar com várias pessoas dialogando. E eu tenho hoje o uso de vários recursos verbo-audiovisuais. O que é isso, meu Deus? O que é verbo audiovisual? Verbo, palavra, áudio é o som e o visual, a imagem. Eu tenho hoje a possibilidade de interagir muito além da língua escrita. Esse mundo virtual me oportuniza dialogar, interagir das mais diversas formas possíveis. Eu tenho aqui essa mudança, na qual eu observo que as pessoas interagem pessoalmente, mas também são capazes de interagir virtualmente. Para entender as interações, lembrando que a característica básica desse mundo digital, dessas interações que acontecem em ambiente virtual, é de que elas são baseadas principalmente no quê? Na rapidez e na conectividade. Ou seja, quanto melhor a conexão, mais rápida é a interação. Por isso, a gente busca cada vez mais a velocidade. Por isso, cada vez mais as informações passam, porque exatamente nós buscamos essa agilidade, essa conexão. Por isso, essas interações acabam aproximando todo mundo comunicativamente. Nós estamos cada vez mais próximos uns dos outros no que diz respeito à comunicação humana. Nós também entendemos que essas interações suportam números quase infinitos de participantes. Imaginem, hoje você publica algo na sua rede social e isso pode ser compartilhado, isso pode ser disseminado a distâncias que você nem imagina. Então a gente observa claramente que essas interações não têm limites, que elas são realmente relações de interação de números quase infinitos. Finalizando, nós vamos falar sobre a hipertextualidade. A palavra hiper designa algo grande, algo gigantesco. Exatamente essa grande característica que nós temos em ambiente virtual. Que coisa gigantesca é essa a qual nós temos acesso hoje, né? Muros foram quebrados, limites não existem mais, porque a interação exatamente rompeu todas as barreiras comunicativas. Não existem mais para nós. Existe para nós uma rede infinita de informações e comunicações. Eu acesso informações que, pessoalmente, dificilmente eu iria ter acesso. Eu tenho compartilhamento de dados entre múltiplos usuários. Você hoje pode enviar arquivos das mais diferentes naturezas para todo mundo. Basta se conectar e basta tê-los nessa lista. E eu tenho a relação sistemática entre participantes. Todos aqueles que estão na internet, de alguma forma, estão interagindo. Vale salientar uma coisa muito importante. Isso não nasceu com tecnologias da informação e comunicação. Toda a base da sociedade humana depende de relações interativas. O professor de física acabou de falar: interação entre radiação e matéria. Na genética, é preciso que elementos interajam. Ou seja, nada na humanidade existe se não for interativamente. Essa relação sistemática
é a prova disso. Todos nós estamos conectados de alguma forma a todas as pessoas por meio de diversas redes sociais. Antes de finalizar, convido a todos vocês para estarem presentes no nosso evento amanhã a partir das 8 da noite, aliás, a partir das 8 da manhã, em que a gente vai trazer para vocês mais e melhores informações, complementar esse trabalho que estamos fazendo aqui, ok? Participem, vocês estão convidados. Vamos terminar poeticamente. Como já disse o Marco Antônio, vamos trabalhar poesia, vamos viver arte. Então, como a juventude hoje gosta de dizer, vamos sextar com poesia. Olha só, de que forma João Cabral de Melo Neto, em 1966, parece que previa a dinâmica interativa. Como é que ele enxergou que a humanidade consegue interagir de forma tão entrelaçada, numa rede infinita de comunicação? Percebam as palavras de João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo. Para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entre todos se entretendo para todos. No todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si. Luz, balão. Vamos então tecer as nossas manhãs, a nossa manhã de janeiro de 2016, quando o seu nome estará no listão do vestibular. A todos vocês, muito obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser. Encerramos por hoje as nossas aulas do Propaz Enem dessa semana, mas para a semana tem muito mais. Obrigada aos professores que agora estão entrando aqui no estúdio para se despedir de vocês da plateia que tiveram participação, tá? Obrigada a todos. E você aí de casa, lembre-se que teremos reprises no sábado de 7h30 da manhã ao meio-dia. Tchau, galera. Até para a semana. Falar com a gente?